Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Baralho maldito. Histórias assombradas. A moça que nos conta esse relato tem 38 anos e diz que é natural de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Mas já faz 9 anos que ela mora em Criciúma, Santa Catarina. E isso que aconteceu foi há mais ou menos uns 6 anos atrás. Na época, o marido não morava com eles. Era só ela, o filho de 13 anos, uma menina de 9 e outra menina de 5 anos. Eles moravam em uma meia-água, no fundo da casa do pai dela. Diz que da casa onde ela morava até a casa do pai dela era no mesmo terreno, mas da casa dela até a casa do pai dava uns 15 metros mais ou menos. E da casa do pai até o portão, mais uns 5 metros. Aqui o esqueminha, ó. Bom, então ela trabalhava como serviços gerais em uma pequena confecção de roupas. Ela trabalhava 3 vezes por semana nessa confecção e nos outros dias ela trabalhava com faxina para inteirar a renda do mês. Então ela tinha que contar com a ajuda dos filhos dela nos serviços de casa. E conta que o filho dela, o mais velho, teve que aprender a cozinhar cedo até, porque às vezes ela chegava muito tarde do trabalho. Então é ele que fazia ali a janta para todo mundo. Como ela dependia de ônibus, acabava chegando tarde em casa e aí o filho dela já estava com a janta pronta para todos jantarem, porque se fosse esperar dela, iam jantar de madrugada, né? Ela conta que fazia 3 anos que ela era separada do marido dela e que diz que foram os filhos dela que ajudaram nessa fase da vida, que ela quase desistiu de tudo. E ela dá graças a Deus pelos filhos dela. Bom, certa vez ela chegou em casa muito cansada, jantou, tomou um banho e foi deitar. E nessa noite ela teve um sonho muito estranho. Ela conta que a casa deles ficava assim, no final, quase no final de uma rua que além de ser uma descida, era uma curva. E a uns 2 quarteirões ali da casa dela, tinha um mercadinho, que era onde eles faziam as compras. E a parada de ônibus ficava bem em frente a esse mercadinho. Então sempre que ela podia, ela entrava ali e comprava algum agrado para as crianças. Bom, e o sonho dela foi o seguinte. Estava ela e a filha dela de 9 anos nesse mercadinho, comprando ela não lembra o quê. E na hora que elas chegaram no caixa, do nada, ela se deu conta de que ela carregava um bebê no colo. Até aí nada demais. Só que aquele bebê tinha uma cor fora do normal. Era de um preto muito intenso. E além disso, ele era muito feio. Devia ter em torno de uns 6 a 8 meses, pelo tamanho. E no sonho, ela nem ligava para aquele bebê. Era como se ele não estivesse ali. E quando ela foi pegar o dinheiro para pagar ali no caixa do mercadinho, ela colocou aquele bebê no chão e se esqueceu dele. Nessa hora o bebê se levantou e saiu andando do mercado. Ela viu o bebê fazer aquilo, mas ela não dava bola. Era como se ela nem soubesse que uma hora ele estava no colo dela. E aí no sonho ela esqueceu completamente dessa criança. E aí no sonho ainda ela pegou as compras dela e estava descendo a rua. E aí quase chegando ali na curva, quase chegando na casa dela, ela viu o pai dela que estava na janela lateral da casa e ele olhava para ela com um ar estranho, como se ele tivesse assustado com alguma coisa. Então ela chegou na casa do pai dela ali, né? Abriu o portão, que era de correr e até era um pouco pesado, e esperou que o pai dela fizesse alguma brincadeira ali com elas, que era do feitio dele. Mas em vez disso ele disse: Ei, que bebê preto é aquele que entrou na sua casa? Que bebê? Eu tava aqui sentado na sala e escutei o portão abrir. E vim ver quem era. E aí vi esse bebezinho feio abrindo o portão. Ele passou por aqui e subiu o degrau da tua casa. Achei muito estranho. Vai lá ver se ele não tá lá. Ah, pai, que brincadeira boba. Não, ele tá lá na tua casa. E nisso ela acordou. Ela diz ainda que é uma pessoa que sonha bastante, mas ela esquece quase todos os sonhos dela. Só que esse sonho ela lembra até hoje com nitidez. No dia seguinte ela contou para os pais dela sobre esse sonho e eles disseram que ela devia ter dormido de barriga cheia, por isso teve um pesadelo, um sonho assim. E aí passaram-se 2 semanas depois desse sonho. Ela nem pensava, nem lembrava mais direito do sonho. E aí ela recebeu o pagamento dela numa sexta-feira e desceu do ônibus na frente do mercadinho. Então resolveu entrar no mercadinho e comprar um agrado para as crianças. Ela disse que comprou um monte de besteirada lá para as crianças, né? Bolacha, Danone, essas coisas. E na hora que ela estava passando no caixa, ela resolveu comprar um pacote de baralho para eles brincarem. Só que tem um porém.
ela disse que eles já tinham um jogo de baralho, só que ela acabou jogando fora, porque toda vez que eles iam brincar, dava briga. Do nada, um falava que estava roubando, que outro estava trapaceando, que escondia a carta, não sei o que, e virava confusão. Certa vez que a confusão foi tanta que ela catou as cartas, rasgou e jogou fora. Ela disse que eles tinham outros jogos, como jogos de tabuleiro, dominó, mas diz que só com o baralho é que dava briga. Mas mesmo assim ela acabou comprando, porque fazia tempo já que eles não brincavam. Então ela desceu com as compras, chegou em casa, colocou a sacola na mesa e as meninas já foram correndo para ver o que ela tinha comprado. E ela diz que jura que naquela sacola tinha quase tudo que as meninas gostavam. Sabe, doce, porcaria, bolacha e tal. Só que o que mais chamou a atenção delas foi o baralho. E imediatamente começou a briga. Uma disse que queria abrir primeiro, que queria ver os coringas. A outra disse que ela que tinha pego primeiro, que era ela que ia abrir, quem ia abrir, e já começaram a brigar. Aí ela tirou o jogo da mão delas e disse: Só por causa disso, ninguém vai abrir nada hoje. Mas mãe, foi ela que começou, eu que peguei primeiro. Ela conta que ficou muito brava, deu um berro nas meninas e elas foram choramingar lá no quarto. Enquanto isso acontecia, o filho dela de 13 anos fazia o jantar. Diz que ele sempre foi calmo, nunca foi de brigar. Bom, daí ela tomou um banho, todos comeram e foram dormir. E ela conta que eles tinham 2 camas de solteiro. O filho dela dormia em uma cama e as 2 filhas dela dormiam em outra cama de solteiro. E ela dormia no colchão de solteiro no chão, entre as 2 camas. Então eles assistiram ali um filme qualquer e depois dormiram. E ela disse que a mais nova dormiu com o irmão. Só que ela sabia que mais tarde ela ia trocar de cama, porque as 2 meninas eram muito apegadas e acabavam sempre dormindo juntas. Como ela havia previsto, tarde da madrugada ela acordou com a cama do filho dela fazendo barulho, como se alguém estivesse levantando. E aí ela ficou quieta ali de olhos fechados, só esperando para ver onde a mais nova ia deitar, se ela ia deitar com ela ou com a irmã dela. No escuro, ela sentiu que a menina se levantou, passou por sobre o colchão dela, a cama dela ali, né? Até pisou em cima da perna dela, mas ela ficou quieta ali, nem se mexeu. E escutou a cama da filha dela ranger, como se a pequena tivesse subido na cama da irmã. Ela esperou mais um pouco e não ouviu mais nada. Aí ela chamou a mais nova por umas 3 vezes. Raíssa? 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 Nada. Daí ela chamou a filha mais velha, a do meio, né? Bina? E a filha dela respondeu meio dormindo lá, né? E ela perguntou se a Raíssa estava com ela. Ela disse que o quarto era muito escuro, você não enxergava um palmo na frente. E a filha do meio respondeu que não, que a Raíssa não estava com ela. Então ela pulou do colchão e acendeu a luz o mais rápido possível. E viu que a filha mais nova estava dormindo na cama com o irmão ainda. Então o que passou por cima dela? Aí assustada ela acordou o filho mais velho dela, contou o que aconteceu. Mas ele falou que acho que foi só um sonho, não foi nada, foi impressão dela e pediu para que eles voltassem a dormir. E aí ele mesmo apagou a luz porque o interruptor ficava do lado da cama dele. E aí eles dormiram. Até que a filha dela, do meio, deu um berro tão alto e desesperado que todo mundo deu um pulo na cama e o filho dela na hora acendeu a luz. Ela olhou para a filha dela e a menina estava sentada na cama com os olhos arregalados, pálida, quase chorando. E ela perguntou o que aconteceu para a menina. E a menina respondeu que tinha um bebê preto, bem feio, a atormentando. Aí ela associou o que a filha dela disse ao que ela tinha acabado de sentir, alguém andando por cima dela. E aí o filho dela sugeriu que eles fizessem uma oração e assim o fizeram. E eles pediram a proteção de Deus e assim que a oração terminou, ela disse: Foi o baralho que eu trouxe pra casa. Amanhã você volta no mercado e troca por outra coisa. E foi o que o filho dela fez. Devolveu o baralho e pegou lá outra coisa em troca. E ela disse que só sabe de uma coisa. Ela levou a maldição pra dentro da casa dela, comprando aquele baralho. Mais uma história de baralho que não está relacionado com coisa boa, né? A gente tem aí o relato do diabo jogando baralho embaixo do pé de tento. Tem mais alguma coisa aí? Mas eu sempre escuto... a pessoa que vai jogar baralho e ver o capeta. E quem seria esse... um bebê preto e feio? Não sei se vocês sabem de alguma coisa. Talvez... o que me parece a descrição... que talvez se apresente como um bebê dessa forma...
Exumirim. Mas eu não sei mais nada além disso. Só sei que se representa às vezes como um bebê, né, um ser pequeno, parece uma criança. Não sei nada além disso, então não posso falar. Mas não sei se ele é mau, se ele é bom. Tem gente que fala que protege e não sei. Não sei também se foi isso, se era outra coisa. Sei que perturbador foi. Qual a sua opinião a respeito disso? Se você tem alguma experiência negativa com baralho, manda o seu relato pra gente aqui, viu? Se tiver algum relato de Natal também, Papai Noel, árvore de Natal, relato de Ano Novo, alguma coisa que aconteceu no Réveillon, no Natal, sei lá, manda pra gente também, que eu conto no Natal, no Ano Novo aí. E se gostou desse relato, deixa seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!